Na série de entrevistas com os candidatos ao Palácio do Buriti, hoje vamos ouvir as propostas do candidato do DEM, Alberto Fraga. No quadro Consulte o Doutor, vamos falar sobre problemas na tireoide. O candidato à PM morre durante teste de esforço físico. E ainda, presa a quadrilha que clonava cartões de crédito e vendia produtos na Feira dos Importados. Olá, eu sou Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. O Band Cidade, primeira edição, está ouvindo os candidatos ao governo do Distrito Federal. Cada um tem 15 minutos para expor as propostas. A ordem das entrevistas foi definida por meio de sorteio com a presença de representantes dos candidatos e dos partidos. Hoje, quem vai responder às nossas perguntas é o candidato do DEM, Alberto Fraga. Muito boa tarde, candidato. Obrigado pela presença aqui no Band Cidade. Boa Já tarde. Iniciando a entrevista falando de um tema que é importante, mobilidade urbana. O senhor foi secretário já dessa área e entre as suas propostas tem uma mudança de atribuição do DETRAN, tirando inclusive das blitz de trânsito e também a redução do número de pardais em Brasília. O senhor não tem receio que isso possa aumentar a violência no trânsito e como seria esse método? De forma alguma, porque o trânsito, a missão principal é educar. A educação é o principal propósito do trânsito. O que acontece hoje é que existe uma fábrica de multas, de arrecadação, quando você tem a colocação de pardais de forma ardilosa, de forma para fazer uma pegadinha numa pista onde a velocidade é de 80 km, daí a pouco cai para 60, volta para 80, e isso é pegadinha, nós não vamos aceitar. Com relação à questão dos agentes, nós entendemos que para que o agente de trânsito tenha legitimidade, ele tem que estar numa companhia metropolitana de trânsito. O DETRAN é um órgão normativo, ele tem que cuidar da CNH, da frota, da educação do trânsito. Essa é a missão do DETRAN. Outra coisa, um grave erro, é você ter o agente de trânsito sendo hoje remunerado pelos recursos provenientes de multas. A fonte tem que ser fonte 100, fonte do governo. Jamais uma autarquia poder pagar os seus funcionários com aquilo que ele produz, ou seja, as multas. Isso é ilegal e nós entendemos que a melhor maneira é criar essa companhia metropolitana de trânsito com 1.000 agentes, com certeza, porque o valor não precisa ter o salário que um agente tem, sem querer criticar o salário de ninguém, mas eu acho que é um salário alto demais para a função que eles executam. E, além do mais, os agentes de trânsito do DETRAN, eles têm mania de ser policial, né? Sem ter que enfrentar uma academia de polícia. Não né? gostam de mim porque eu agi contra o porte de armas que eles queriam. Eu defendo, inclusive, que todo cidadão possa ter uma arma dentro da sua casa. Agora, eu não posso permitir que alguém, sem preparo, use uma arma na cintura e, certamente, no primeiro furo de bloqueio, eles atirariam nas pessoas. Não tem preparo para isso. Deputada, o senhor fez carreira na Polícia Militar, chegou a coronel, tem larga experiência nessa área de segurança pública, tem uma atuação muito destacada também nessa área no Congresso Nacional, propondo projetos, participando de debates sobre mudança da legislação de modo a tornar mais efetivo o combate à criminalidade. Eu gostaria de saber do senhor o seguinte: o que fazer para devolver à cidade de Brasília, aos moradores de Brasília, aquela sensação de segurança que tanto nos faz falta? Cláudio Humberto, muito boa pergunta. Veja o absurdo. Em 2010, a Polícia Militar tinha 17 mil homens. Hoje tem 11.300. A Polícia Civil está sem 50% do seu efetivo, foi para a inatividade. O bombeiro, a mesma coisa. Quer dizer, como é que um governador não se preocupa em fazer um planejamento prévio, né? Será que ele não sabe que o homem e a mulher envelhecem? Então, agora nós estamos com um problemão. Qual é o problema? Já anunciei concurso para 1.000 policiais militares. Estou dando como exemplo o policial militar, mas isso também se atende à Polícia Civil e ao bombeiro. O que acontece? Um policial não tem uma prateleira. O policial, a formação dele dura 12 meses. Então, até eu formar 1.000 policiais, eu já perdi 200. Então, nós vamos estar enxugando gelo. O que vai acontecer? Eu vou reconvocar uns 2.000 policiais da reserva, com condições físicas de trabalhar. Vamos colocar em locais assim menos perigosos, como as escolas e tal, e vamos ter que remanejar esse efetivo para a gente dar
trazer de volta a segurança pública do nosso Distrito Federal, que nós perdemos essa qualidade de vida há um bom tempo. Então, temos que usar a imaginação, vamos ter que utilizar câmeras de monitoramento, aqueles postos policiais, eles têm que funcionar, mas com 12 a 15 homens, e por que não vamos colocar, inclusive, drones para poder fazer um patrulhamento da área, um aparelho sofisticado, usar a tecnologia. É a única maneira que nós temos de suprir essa grave deficiência de efetivo que hoje existe nas ruas de Brasília. Candidato, falando de educação, o Distrito Federal não conseguiu atingir as metas do IDEB, a média do IDEB, no ensino fundamental e também em anos do ensino médio. Qual seria a sua estratégia para que o DF consiga atingir essas metas? Aí nós vamos ter que trabalhar os professores, né? Porque a motivação, a qualificação dos professores, uma melhor para que produzam mais, com mais qualidade. Porque se você perde a qualidade... Vexame, né? Esse desempenho no IDEB é um vexame. É um vexame, é vergonhoso e se gasta, né? E se gasta muito. Qual é a situação hoje? Você está entre os 3 piores estados do Brasil, logo o Distrito Federal, que tem verba, tem o Fundo Constitucional, que subsidiariamente ajuda, tem verba do DF para custear, para pagar os salários dos professores. Eu achei, é uma posição vergonhosa. Eu me orgulho muito de ter estudado em escolas públicas, como o Colégio Caseb, Elefante Branco, Setor Leste, eram escolas públicas que eram conceituadas. Lamentavelmente, nós perdemos esse ranking, vamos dizer assim, essa posição no ranking. Nós vamos investir muito na escola de tempo integral, que é uma solução para os problemas. E, evidentemente, gente, tudo passa pelo material humano. Hoje, nós não podemos fazer campanhas para governo só falando em aumento salarial. Todo mundo só fala em aumento salarial. Primeiro, nós temos que ver o que é que está se produzindo. Eu quero, inclusive, colocar uma gratificação por produtividade. É uma forma de você motivar os professores a proporcionar um ensino de melhor qualidade. O senhor comenta a respeito de adversários que prometem reajuste, mas o senhor não irá reajustar o salário da Polícia Civil, equiparar com a Polícia Federal? A questão da Polícia Civil é a paridade, que é uma paridade histórica, né? É uma paridade que acontecia há muito tempo e, de repente, foi tirado. Agora, tenho dito também que se eu for mexer, eu vou encaminhar a mensagem. Agora, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiro precisam também de algo que não permita que os salários fiquem desiguais. Porque se são filhos da mesma mãe, tem que ser tratado todos com a mesma igualdade. Então, são problemas que a gente, ao encaminhar a mensagem, serão discutidos, porque nós estamos falando aqui de um aumento de 37%, isso dá em torno de 600 e poucos milhões. Então, eu acho que nós temos que ter um pouco de cautela para ficar dizendo, vou dar no primeiro dia. Não, eu vou encaminhar a mensagem, né? Agora, precisamos trabalhar, se existe recursos, precisamos saber o impacto financeiro para que a gente dê continuidade. Mas isso é possível de se fazer. A gente observa aqui em Brasília que um dos graves problemas é a mobilidade urbana, né? Nós temos um sistema de ônibus que é uma porcaria, que, enfim, melhorou muito recentemente, mas continua sendo ainda uma opção ruim de transporte público. A opção boa que interessa a população é o metrô. E o que a gente está vendo, o governo, somente agora, 2 meses do final, é que está tomando providências nessa área de expansão do metrô. Isso. O que é que o senhor pretende com relação a isso, com relação ao metrô especificamente? Cláudio Humberto, nós deixamos a expansão do metrô pronta. Era só dar continuidade. O problema é que o governo não conseguiu buscar um centavo de recurso externo. Da época que o senhor era secretário de transporte. Eu lembro que disseram, uma candidata disse que depois do Roriz ninguém fez nada. É mentira. Eu peguei o metrô, só chegava até Taguatinga. Eu levei até a Celândia. Construí mais 6 estações. Eu congelei as passagens de ônibus por 3 anos. Não teve greve de ônibus no meu período. Eu deixei 3.400 ônibus. Hoje tem 2.700. Quer dizer, a população aumentou e a omissão e o desleixo dos governos subsequentes prejudicaram a população. Hoje a passagem está R$ 5,00. Com as gratuidades que nós implantamos, o passe livre, fui eu que implantei o passe livre, nós pagávamos 5 milhões de subsídio, hoje paga-se 600 milhões. 600 milhões de subsídio. Eu não acredito que tenha tanto estudante
da rede pública, ou tantos idosos, ou tantos deficientes físicos. Tem alguma coisa errada nisso. E eu já anunciei que nós vamos olhar isso, vamos investigar essa questão. E aí sim, nós vamos pegar esse recurso e vamos construir, com esse dinheiro, 3 hospitais. São Sebastião, Recanto da Zema e Sol Nascente, que está vivendo estado de penúria. Agora, candidato, o senhor anuncia propostas até em parceria com o colega de partido, Ronaldo Caiado, lá em Goiás. Isso. Propostas ferroviárias. E se o Caiado não vencer as eleições, qual seria a alternativa? Olha, eu não tenho essa hipótese, né? Como não tem a hipótese, eu aposto muito num triunvirato que vai mudar muito essa região de Brasília e Goiás, né? Dando Bolsonaro, Caiado e Fraga, pode ter certeza que nós vamos fazer muita coisa pelo Distrito Federal. O senhor é amigo do candidato a presidente Jair Bolsonaro há muitos anos. Muitos né? anos. Estudaram juntos e tal. Há quase 40 anos que a gente é amigo. O senhor o visitou no hospital quando ele já estava lá em São Paulo. Como foi que o senhor recebeu a notícia do atentado e de que maneira o senhor encontrou o candidato e os seus familiares e apoiadores mais próximos? Uma violência brutal. E olha que os violentos, de acordo com a esquerda, somos nós. Eu tenho dito que se nós fôssemos violentos, aquele agressor jamais teria saído vivo, né, se fosse do lado de lá. Então, um atentado violento, um atentado brutal ao homem Bolsonaro e à democracia. Eu espero que a população brasileira entenda a gravidade desse gesto que foi praticado por alguém de ideologia de esquerda. Nós não podemos aceitar isso. O senhor acredita em conspiração para matar o Bolsonaro? Olha, tudo leva a crer. Porque um cara que não tem emprego, hospedado lá na pensão com tudo pago, 3 telefones celulares, e uma série de coisas que leva a 4 advogados para defender o cara. Caríssimos. Caríssimos advogados, caríssimos, que eu não teria condição de pagar aquela banca. Quer dizer, tudo leva a crer que foi alguma coisa premeditada. Então, quando eu fui visitar o Bolsonaro, na noite anterior ele tinha falado muito, estava com a barriga inchada, o médico proibiu as visitas, mas eu consegui, através de um vidro, dar um tchau para ele. Depois conversei muito com a família, com a Michele, com o Eduardo, e se Deus quiser, agora eu estou mais tranquilo. Mas quando eu voltei no sábado, confesso a você que eu voltei muito preocupado. O quadro dele era gravíssimo. Candidato, o senhor mencionou a respeito da saúde, de hospitais, e entra governo, sai governo, a gente recebe aqui no Band Cidade as mesmas reclamações. Falta de médicos, falta de insumo, demora para atendimento, confusão em hospitais. Por que num governo Fraga isso seria diferente? E o que o senhor pretende fazer com o hospital de base? Porque o governo Fraga, se diz que vai fazer, ele faz. Essa é a minha marca, todo mundo sabe que reconheço que eu sou polêmico, mas se é uma coisa que eu não faço é enganar o povo. Se eu disser que vou fazer, pode ter certeza. A gente sabe que o que está faltando é gestão. O Instituto Hospital de Base, nós vamos acabar, vamos extinguir. O modelo que foi colocado lá é perverso, a saúde não pode visar lucros. Nós temos que entender que a saúde é um direito do cidadão e tem que ser atendido. Hoje o Instituto Hospital de Base fica escolhendo quais pacientes que vai atender. Isso é ruim, nós não queremos isso. E com relação à melhoria, nós vamos dar ênfase ao atendimento primário, que resolve 80% dos problemas. Qual é o atendimento primário? É aquele que pode ser feito lá no posto de saúde. Agora, se eu colocar 3 médicos, um pediatra, um ginecologista e um clínico geral e remédio, pode ter certeza que 80% dessas pessoas não chegam no hospital, são atendidos ali naquele atendimento primário. É isso. Hoje, o que é que fizeram? Tiraram os médicos dos postos de saúde, colocaram uma figura, no meu entender, esdrúxula, tal do generalista, que é um cara que em 8 horas de curso ele é pediatra. Você já imaginou um pediatra atendendo, botando um DIU numa mulher? Pois é. Ou um ginecologista fazendo uma consulta com uma criança? Isso não dá certo, isso é uma coisa maluca. Então nós temos que voltar, fortalecer o saúde em casa, que é muito importante, também faz parte do atendimento primário. Em seguida, os postos de saúde, e eu não tenho dúvida que a gente resolve. Sim, e essas filas imensas? Nós vamos resolver isso com um convênio com os hospitais da rede particular, fazendo um grande mutirão, gastando, evidentemente, para atender, para zerar aquela fila, e aí com os postos de saúde funcionando normalmente, temos certeza que nós vamos
resolver e muito os problemas da saúde que são graves no Distrito Federal. Além daquele projeto na saída norte da cidade, ou na entrada norte do plano piloto... O trevo de triagem norte. Que foi um projeto da sua época, foi, né? Que tipo de obra viária o Brasil está precisando com urgência? Eu tenho, de cara, 3 grandes desculpa obras. Interromper, mas o senhor tem 1 minuto ainda já para responder as perguntas e já se encaminhar às considerações finais. Então, de cara, o túnel de Taguatinga, super necessário. O viaduto lá do Recanto das Emas, super necessário. E o viaduto do Recanto das Emas e o da QI 23 ali do Lago do Jardim Botânico, que precisa. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, dizer que me sinto mais à vontade falando de propostas, ao invés de um interrogatório policial. Obrigado, candidato Alberto Fraga, candidato do DEM. Obrigado pela participação aqui no Band Cidade. A seguir, uma entrevista sobre tireoide. O Band Cidade volta daqui a pouco.